No vídeo de hoje nós veremos como eram feitos os mosaicos romanos. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, meu nome é Régia Rodrigues, sou professora de História da Arte. Já temos aqui no canal alguns vídeos que eu falo sobre arte romana, sobre arte na Antiguidade Clássica. Na verdade é um assunto extremamente interessante porque essa Antiguidade Clássica, Grécia e Roma, ela na verdade é considerada o berço da cultura da civilização ocidental. Portanto, grandes técnicas, grandes transformações dentro da área artística aconteceram nesses lugares e na época da Antiguidade Clássica, né? Eles foram os precursores de muitos tipos de arte que nós temos até os dias de hoje. Gravei aqui para o canal alguns vídeos que eu falei sobre arte grega, que eu falei sobre a escultura, curiosidades, falei também sobre o Egito, um pouco mais sobre os mistérios das pirâmides, ou seja, já alguns vídeos que eu tenho falado sobre a arte nesse período da Antiguidade Clássica, a arte antiga, essas civilizações que fazem parte da história da humanidade e que contribuíram tanto para a sociedade quanto para a arte. Nesse vídeo nós vamos nos aprofundar um pouco mais sobre a técnica do mosaico, que é uma técnica belíssima e que Roma, na verdade, o Império Romano, utilizou muito dessa técnica para representar diversas temáticas diferentes, inclusive com questões políticas. Na Roma Antiga, onde o poder e a grandiosidade se entrelaçavam, uma forma de arte destacava-se pela sua beleza e complexidade, os mosaicos. Essas obras de arte não só decoravam os espaços, mas contavam histórias, celebravam conquistas, expressavam a riqueza cultural do Império Romano. A criação de mosaico era um processo meticuloso e trabalhoso, exigindo habilidade e paciência. Primeiramente, os artistas selecionavam os materiais mais adequados, pequenas pedras coloridas conhecidas como tesserae. Na verdade, o mosaico, assim como a pintura romana, elas se desenvolveram durante o período clássico e duas cidades se destacam dentro desse processo, que são as cidades de Pompeia e Herculano. Porém, essas cidades foram quase que devastadas pela erupção do vulcão Vesúvio, muita coisa se perdeu, vira e mexe ainda encontramos mosaicos, esculturas e pinturas perdidas lá nos escombros dessas cidades, mas grande parte também da produção artística daquela época aconteceu lá. Portanto, são duas cidades que nos mostram a grandiosidade e a importância que o povo romano deu a essas técnicas artísticas. Cada tesserae era cuidadosamente cortada à mão para garantir que se encaixasse perfeitamente no desenho. As cores eram escolhidas com precisão para criar os efeitos desejados. Para fazer as tesselas de mármore ou de pedra colorida, cortavam o material em lâminas finas, depois em tiras e por último em cubos. Para obter as tesselas de vidro fundido, vertiam-no sobre uma superfície lisa para que este arrefecesse-se e endurecesse. Depois, com uma ferramenta afiada, a lâmina de vidro era cortada em tiras, em seguida em cubos, e as tesselas de ouro ou prata eram obtidas através da conjunção com tesselas de vidro e na passagem pelo forno. A superfície do solo era cuidadosamente preparada e nivelada antes do assentamento das tesselas. Assim, o terreno tinha de ser compactado através de 3 camadas distintas de argamassa com constituições diversas. Estatumen, camada de seixos, calhaus e pedras colocadas a seco para proteger das infiltrações das águas das chuvas. Rudos, camada constituída por uma argamassa de cal, areia e pequenos seixos. E núcleos, camada constituída por uma argamassa mais fina com fragmentos de telha ou cerâmica, de modo a formar uma superfície bastante irregular para receber as tesselas. O artista começava o processo estabelecendo um esboço do design sobre a superfície a ser decorada. Então, meticulosamente, ele preenchia cada seção com tesserae uma a uma. Procedia-se a colocação das tesselas sobre uma camada de assentamento,
composta de cal e pó muito fino, mistura que se vê aflorar entre as tecelas. Após a colocação das pedras, uma argamassa era aplicada para garantir que os tesserae permanecessem firmes e estáveis. Este passo era crucial para a durabilidade do mosaico ao longo do tempo. O resultado final era uma obra de arte impressionante, cheia de cores vibrantes e detalhes impressionantes. Os mosaicos adornavam os pisos e paredes de palácios, templos, banhos públicos e residências particulares, embelezando o cotidiano dos romanos e contando a história de sua civilização. Na verdade, diversas técnicas eram utilizadas na confecção desses mosaicos. Assim também o material tinha uma diversidade muito grande, desde mármores coloridos até mesmo pedras e alguns elementos que eles chegavam a atingir, mas que na verdade eles buscavam pedras naturais que tivessem lá a coloração que eles precisavam para montar os mosaicos. Quando a gente observa um mosaico romano que narra uma história, tem um mosaico bem interessante que mostra o Alexandre Grande se encontrando com Dario III. E nesse mosaico a gente percebe no rosto de Alexandre, por exemplo, o domínio da técnica de volume, né, como o esfumato que era usado na pintura, mas aqui com as pedrinhas de uma forma diferente. Então eles colocavam pedrinhas da mesma cor, de tons claros e tons escuros, formando ali essa questão do volume, né, essa ilusão de ter volume, o cabelo meio que feito fio a fio, ou seja, o profissional responsável por fazer o mosaico, ele deveria dominar muito bem a técnica de representação, assim como também desenvolver várias formas de dar ali a ilusão desejada no mosaico ou numa pintura, já que são elementos bidimensionais. Muito bem, espero que você tenha gostado. Não esqueça de deixar aquele like nesse vídeo, se inscreva no canal se não for inscrito e compartilhe nas suas redes sociais. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.